Bom dia, Marajás. Me ouvem bem? Sim ou não? Boa. Muito bom. Aê. Bom dia, Marajás. Bom dia. Agora sim, estamos ao vivo. Estava sem áudio. Tenha uma ótima semana, um excelente dia. Tenho certeza que vocês já venceram por estar esse horário aqui querendo algo mais. Eu não estou entendendo a camisa de time de um aluno aqui, mas eu vou, Responsável. eu Tira vou ele. relevar isso aí. Nós vamos seguir, tá bom? Muito bom, muito bom. Hoje a marca do dia é escravidão. Essa é a marca do nosso dia. Fala, Didi. Fala, João. Fala, Fran. Fala, Gu, Marta, John, Brother Training, Clauber. Quem mais? Tem mais gente aqui. Alguns ainda não aparecem na minha tela. Pedrinho, fala, Pedrinho. Salve. John, John Lira, salve. Muito bom. Bom dia a todos vocês. O pessoal vai chegando aí. Vamos às primeiras orientações. Vocês me ouvem bem? Joinha? Joinha. Beleza. Então tá ótimo. Responde para mim com a mão das 5 tarefas dessa semana. Quantas tarefas vocês conseguiram cumprir? 1, 2, 3, 4 ou a 5? Deixa eu dar uma olhada aí. Vou até dar um print aqui. Aí. Bom, bom. Todo mundo aí. A maioria acima da média. Muito bom. Vou jogar aqui. Aproveita agora e dá um sorriso bem bonitão aí, porque senão depois eu esqueço de tirar foto de vocês. Isso, lá. Aí. Já vou mandar lá no grupo. Quem chegou cedo ganhou foto. Depois, quem puder postar, fica bem legal. Deixa eu recortar ela aqui rapidinho. Que show. Beleza. Então vamos combinar assim: quem chega a 4h49 tem foto. Quem chega depois, vai printando a tela aí, vai tirando a sua foto. Fechou? É prêmio para quem chega cedo. Então a marca do dia de hoje é escravidão, né? E aí nós vamos fazer uma interação com as mãos hoje, que a gente vai fazer assim, ó. Eu liberto a minha mente, certo? Então repete aí comigo. Eu liberto a minha mente. Isso. De novo. Eu, pode falar também, quando você verbaliza, o seu cérebro entende melhor. Eu liberto a minha mente. Essa é a frase que você pode também estar colocando na postagem, tá? Pode anotar aí. Eu liberto a minha mente.
Para quem está primeiro dia hoje, é importante estar caderno aberto, caneta na mão, câmera aberta, sempre que possível, estando sentado, tá? Porque quem está deitado vai dar sono, não tem jeito, vai dar sono. Responde para mim com a mão, com as suas mãos, o nível de sono que você está hoje, de 1 a 5. Sendo que 1, só um pouquinho, e 5, estou com muito sono. Responde aí. 1, 0, 0, 3. Quem veio semana passada já sabe como é que funciona, né? Então, o número de sono que você está, nós vamos fazer vezes 5. E é o número de polichinelo que a gente vai fazer agora, tá? O número maior eu vi que foi 3, então eu vou fazer 15. Solidariedade a você. Pode levantar aí. Vou nem mexer minha câmera. Vamos lá? Beleza. Aquecidíssimo. Vamos lá. O Clauber fez a menos aí, ó. Eu contei o dele, hein? Ah, é? É um amor esses dois. Muito bom, muito bom. Verdade. Vamos seguir. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas eu comentei um dos status meus, uma frase que eu quero que vocês anotem aí. Maturidade vem com os danos e não com os anos. Maturidade vem com os danos e não com os anos. Eu acho que é uma frase extremamente pertinente para a gente começar a falar sobre escravidão, porque a escravidão, além de aprisionar a gente, de algemar a gente, ela traz muitos danos, ela traz sequelas, né? Só que, quando a gente consegue se libertar, a gente sai extremamente forte, exatamente por conta dos danos que a gente sofreu. Então, de maneira geral, a escravidão, ela tem sim o seu lado ruim, mas se você conseguir ressignificar ela, você vai sair muito mais forte. Geralmente, o seu crescimento vai acontecer, na maioria das vezes, na dor. Você vai sair mais forte, você vai crescer na dor. Só que você precisa se libertar de algumas coisas. E existem 3 níveis que eu coloquei dessa escravidão. Anota aí. Primeiro nível é a barreira. Segundo nível é o buraco. E o terceiro nível é o bloqueio. Então, repetindo: barreira, buraco e bloqueio. O que é uma barreira? Quem é do atletismo tem uma boa noção do que eu estou falando. Uma barreira é um material, a altura mínima dele praticamente 70 centímetros, 76 centímetros. E a primeira questão que você tem com a barreira é exatamente o receio de querer
passar, de querer pular. Por que a gente tem esse receio? Porque em algum momento a gente não se sentiu capacitado para fazer aquilo. Então, se você ficar em frente a uma barreira e eu falar, pode passar essa barreira, pode pular se você quiser. Você, com as suas experiências, vai resgatar no seu cérebro, que é automático, se você tem condição ou não de passar essa barreira. Só que a primeira vez que você passa, pode ser andando, pode ser correndo, pode ser saltando, você começa a adquirir novas maneiras e possibilidades. Seu cérebro já cria um radar para você fazer isso. Se você derruba a barreira, se você bate na barreira, pode gerar um bloqueio maior, de você não querer mais passar, ou não. Você ressignificar e você conseguir uma nova maneira de fazer uma nova tentativa. E isso seria o nível mais raso da escravidão. Você está pouquíssimo preso a alguma situação, a alguma coisa da sua vida. E aí, reflita aí e anote se existe, dentro das 4 áreas que a gente vai trabalhar na mentoria, algum aspecto, algum ponto que você acredite que é uma barreira hoje na área profissional. Você tem alguma barreira que você sabe que dá para passar, mas você ainda não testou passar, ou você passou, não deu muito bom e você precisa ressignificar. No lado pessoal, pode anotar, se você tiver isso em mente, na qualidade de vida ou nos relacionamentos. Que essas são as 4 áreas que a gente vai praticar nos próximos 4 meses. Segundo nível. A minha voz, pessoal, ela não muda muito o tom. Então, se você sentir sono, levanta, lava o rosto, faz polichinelo de novo e bora que bora. Eu estou vendo aí que tem gente que está dando uma pingada na tela aí. Cuidado, acorda aí. O segundo nível é o buraco. Então, você estava andando em alguma dessas áreas e você, pum, tropeçou no buraco. Tropecei, tudo bem. Tropecei, torci o pé, me machuquei. E aí você fica remoendo aquilo por algum tempo. O buraco era tão grande que eu caí lá dentro e eu não consigo sair. Ou pior, você entrou num buraco que você só fica olhando para baixo. Você não olha para cima. E você tem que entender, e anote isso aí, que a saída do buraco é para cima. A saída do buraco é para cima. Então não adianta você estar num problema e você não querer olhar para cima aonde é a saída. Você precisa levantar a cabeça. Você precisa se movimentar para sair da onde você está. Lembra da aula da semana passada? Eu sou o movimento. Repete aí comigo. Eu sou o movimento. E é isso. É isso que você tem que fazer. Não dá para ficar dentro desse buraco olhando o problema e não fazer nada. Olha para cima e se movimenta. Grita, chama ajuda, se for preciso. Se não for preciso, faça só. Mas o buraco é fundo, não tenho condições de escalar. Chama alguém. Vou chamar quem? Vou chamar alguém na área profissional, que eu acredito que está melhor que eu. Vou chamar alguém na área pessoal, qualidade de vida ou relacionamento, que eu acredito que está
melhor do que eu. Então, você tem que ter no seu radar pessoas nessas áreas, e essa é uma tarefa para vocês fazerem. Anote aí, até 3 pessoas em cada uma dessas áreas que você enxerga que hoje estão numa condição melhor do que a sua, nesta área, certo? Tendo isso anotado, toda vez que você tiver uma questão, um problema, você pode sim se aconselhar com essas pessoas, certo? Eu mando mensagem para várias pessoas que são melhores que eu em alguma área. E isso é bom, porque eu vou economizar energia. A frequência dele é mais alta que a minha naquele sentido. O carro quebrou. Vou mandar mensagem para quem? O Diego. Diego é o nosso mecânico. O pai dele tem oficina há 200 mil anos. E ele vai saber me dizer, melhor que ninguém, o que eu tenho que fazer naquele momento. Então, a gente tem que entender que tem que estar no radar, principalmente, essas pessoas que podem nos aconselhar, nos ajudar ou até caminhar conosco, certo? Porque, infelizmente, o maior número de pessoas que a gente convive, a nossa convivência, não vai atender 100% as nossas áreas, certo? E pior, às vezes aquele que está muito perto, ele não soma. E se soma, soma muito pouco. E eu preciso de pessoas nesse momento, quando eu quero acelerar resultado, que multiplique, diminuir, dividir, para resultado nem pensar. Somar é a maioria. E nós estamos acima da média. Então, eu preciso de pessoas que vão multiplicar, porque nós estamos acordando 4h49 para acelerar resultado. Não é só para ter resultado. Senão, a gente acorda às 6 e vai trabalhar. Agora, acordar 4h49 é para acelerar. Então, eu tenho que ter potencial, pessoas que estão multiplicando em determinadas áreas. Certo? E na sua lista, você vai colocar isso. E aí, a sua lista talvez seja muito triste, porque você não vai ter ninguém. Certo? Não vai ter nenhum nas 4 áreas que multiplica hoje. Aí que você vai ter que fazer novos relacionamentos. Você tem que frequentar lugares diferentes. O buraco que você caiu é mais fundo do que você imagina. E você precisa entrar numa área que tenham pessoas que estão em melhores condições na área que você quer melhorar, na área que você quer acelerar. E terceiro nível, bloqueio. Esse nível é um nível extremamente complicado da escravidão. Quando aconteceu algo com você de uma maneira muito forte que gerou um bloqueio na sua vida. Eu vou comentar alguns que aconteceram comigo e que, com trabalho, com pessoas, com mentoria, eu consegui ressignificar, graças a Deus, e superar tudo isso aí. É importante a gente ter ciência que existem bloqueios negativos e bloqueios positivos. Então, foi colocado um bloqueio ali que você não passa, que você está preso. Esse bloqueio, quando é negativo, ele vai atrapalhar em alguma área da sua vida. Quando é positivo, ele vai potencializar a área da sua vida.
Anota aí. Existem bloqueios positivos e negativos. Uma outra tarefa extra é você analisar quais são os positivos que você tem. Por exemplo, eu gerei um bloqueio de refrigerante. Eu não tomo refrigerante desde 2013, fazendo 10 anos. 10 anos que eu não tomo refrigerante. Por quê? Eu assisti um vídeo, né, de um médico mostrando uma experiência onde eles queriam retornar o pH do refrigerante a 7,0, que é o pH do sangue. E se você está com o pH baixo, você tem uma grande probabilidade das células cancerígenas se multiplicarem. Ou seja, refrigerante dá câncer. Eu instalei esse bloqueio. Acabou. Ah, mas é gostoso, mas eu tomo... Deni, eu tomo um copo e depois eu tomo 32 copos de água para poder limpar o meu organismo. A vida é sua, você faz o que você quiser e nós vamos ser amigos do mesmo jeito. Você pode vir aqui em casa com seu refrigerante, você pode tomar refrigerante. Eu não tomo refrigerante porque eu instalei esse drive no meu cérebro, refrigerante dá câncer. E se você pesquisar um pouco mais na internet, você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de casos. Tá? É muito simples. Se o pH do sangue do seu corpo é 7 e você coloca 2,5 de refrigerante, ele vai cair. Quem toma refrigerante não toma um copo só. Certo? E aí, para mim, foi um drive positivo que eu instalei como bloqueio para não tomar. Da mesma maneira, devem fazer pessoas que têm algum tipo de vício. Estará um bloqueio, um drive, que vai fazer algo positivo na sua vida acontecer. Certo? Bloqueio de dinheiro. Eu era escravo da miséria e eu nem imaginava. E aí a gente começa a perceber que existem escravidões, existem amarras, existem prisões que a gente não percebe que a gente está, e a gente começa, dentro de uma mentoria que eu estava fazendo, que eu estou fazendo, já faço mentoria há 2 anos com o Pablo Marçal, e aí a gente começa a perceber nas mentorias, nos exemplos que vão sendo dados, e entrar num radar de por que eu não evoluí ainda nesta área. Né? Isso me incomodava muito. E a maioria das nossas amarras, da escravidão, das barreiras, buraco, bloqueio, elas estão presas hereditariamente. O que isso significa? Ela pode ter até 4 gerações que vem acontecendo na sua família, na sua vida, que sem você perceber, você já nasceu com essa predisposição a estar preso a isso, ser escravo disso. Sozinho numa sala, eu fico querendo gritar para eu mesmo me ouvir, né? Eu preciso trabalhar essa barreira em mim, preciso passar, gritar menos, e toda hora acaba falhando um pouquinho a voz. Aí vocês vão me ver bebendo bastante água. Seguimos. Meu pai passou fome. Fato. Tinha lá uns 9, 10 anos de idade, eu, uns 9, 10 anos de idade, a gente
já tinha prosperado mais. E aí a gente estava numa praia, essa casa era uma praia distante, não tinha nem energia, né? E aí a gente sentado à mesa, ele pediu para todo mundo permanecer ali, e ele começou a contar a história de vida que todo mundo saiu chorando da história de vida difícil que ele passou. Óbvio, ele não tinha nenhum interesse em instalar um drive de bloqueio de miséria em mim. Mas a partir daquele momento que eu soube daquilo, que eu senti aquele sofrimento na história, e meu pai sempre foi um cara muito cético, tranquilo, sincero, muito sério, né? Nunca diferente de mim, que gosta de brincadeira, gosta de dar risada. Quem me conhece sabe disso. Eu atuo como professor, como treinador, dentro de uma seriedade, mas na hora que a gente pode conversar, eu gosto de tirar sarro, de fazer piada e de brincar. E meu pai nunca foi assim, mas porque a vida toda ele teve muitas dificuldades e ele teve que ter essa seriedade muito cedo. E essa miséria, essa escassez que ele passou, me fez também, por um bom tempo, passar por essa escassez, de achar que só isso está bom, de não querer prosperar, ganhar mais dinheiro. Então, a relação com o dinheiro, dentro de uma história, de todo um contexto que ele contou naquela época, que eu já era pequeno, ainda era pequeno, fez drives no meu cérebro serem instalados que, para mim, o mínimo era suficiente. E aí, fazendo as mentorias, eu consegui, graças a Deus, desbloquear isso. Entender que o dinheiro não é para a pessoa somente rica, que ele está disponível para todo mundo. A gente vai fazer um desafio na semana que vem. Cara, é fora de série o que a gente vai fazer com o dinheiro. Eu espero que todo mundo consiga fazer. Tá? Que nós vamos no banco, pegar notas de dinheiro e vamos fazer com essas notas algumas coisas na nossa própria casa que vai desbloquear muita gente. E vai mostrar para o seu cérebro que o escravo é o dinheiro e não você é escravo do dinheiro. E quando a gente desbloqueia isso, já falei na outra aula, não é bruxaria, não é superstição, é o seu cérebro enxergando as coisas de uma nova maneira, ressignificando e as coisas explodindo na sua vida, né? Não é ostentar, não é me gabar, mas estou ganhando muito mais, estou prosperando, estou mudando carro, tudo está acontecendo. Mas não porque somente, é porque agora aqui, na minha mente, a visão é diferente, o radar é diferente. Eu me desamarrei da miséria, eu me desamarrei da mediocridade, estar mediano, estar igual a todo mundo. Estou acima da média nesse aspecto. Mas eu tenho que tomar atitudes, e muitas vezes físicas, e por isso as tarefas, os desafios, que fazem a gente, pum, desbloquear. Certo? E espero que vocês consigam também fazer isso, né? Nós estamos aqui para isso, que além de conseguir acelerar, porque essa barreira, esse buraco ou esse bloqueio que você está tendo agora nessa área profissional, assim que você entender,
você começa a se esforçar para sair disso. E nesse esforço, as coisas vão acontecer quando você sai. Certo? Existe um outro tipo de escravidão também, que vocês já estão, quem tinha, né? Vocês já estão se libertando, que é o tempo. E a gente tem que, da mesma forma que fazer com o dinheiro. O dinheiro é meu escravo, e não eu sou escravo do dinheiro. Escreve isso aí. O dinheiro é o meu escravo, e não sou escravo do dinheiro. Muito bom. E já pode escrever embaixo também: o tempo é meu escravo. Eu domino o tempo. O que vocês fizeram hoje para mostrar para o tempo que ele é o escravo de vocês? Acordaram 4 horas, 4h30, não sei. Não sei que horas vocês acordaram, mas eu sei que vocês acordaram num horário que vocês não costumam acordar. E quando o seu cérebro entende que você está configurando ele, você tem o poder do seu cérebro, você tem que dominar o seu cérebro. O que o cérebro quer? Ele quer um estímulo para ele virar automático. Então ele fica captando todo tipo de informação para ele automatizar em todas as áreas. Para a gente aprender uma nova língua, ele capta as informações para ele automatizar você falar aquela língua, certo? Se é em todas as áreas, por que não com o dinheiro? Por que não com o tempo? Pratique acordar esse horário que você acordou hoje, todos os dias da semana. Putz, Dani, agora lascou. Um dia, beleza. 7 dias, 4h49, pois é. Se você fizer, você configura o seu cérebro. E eu vou te falar para vocês o nível que eu cheguei hoje, e eu estou tentando passar o próximo nível. O nível que eu cheguei hoje é assim: final de semana, que eu não tenho evento, certo? O dia inteiro. Por exemplo, uma competição de atletismo, eu tenho evento o dia inteiro. Se eu não tenho evento o dia inteiro, após o almoço, eu vou dormir por 1 hora. Qual é? Você estava falando de ficar acordado, você estava falando que vai dormir? Sim. Por quê? Eu estou acordando às 3h30 agora. E aí eu sei que eu preciso de 6 horas de sono em algum momento do dia. Então eu começo a distribuir as horas que eu vou dormir. Meu pai tira 15 minutos em 2 ou 3 momentos do dia e ele fica 100%. Assim que eu acordo, eu tomo um banho gelado para voltar a milhão. O que acontece? Quando eu acordo cedo, tomo banho frio. E a gente vai ter que ressignificar, no meio da mentoria, que o banho gelado, o banho frio, é um banho natural. Então, quando você mexer no chuveiro, colocar lá no botão de desliga, começa a ler o desliga como natural. Porque vai chegar um momento da mentoria que o desafio vai ser uma semana inteira tomando banho frio ou banho natural. O que isso vai fazer com você? Você vai dominar a situação, a condição.
E aí você vai escrever isso aí. Não estou na condição, e sim na decisão. Não estou na condição, e sim na decisão. Seu cérebro começa a entender que ele é um mero executor de tarefas e que ele vai repetir somente aquilo que você quiser. E aí você começa a lidar com as situações, com as condições da vida da maneira que você decide. Alguém te oferece um copo de veneno e você geralmente está tomando. Quando alguém te ofende, quando alguém faz algo que você não gosta, e aí você absorve tudo aquilo para você e a sua vida não rende, você fica ali chateado, triste, aborrecido por horas, às vezes por dias, por uma gota que você decidiu beber, porque você entrou na condição. Agora, se oferece o veneno, se fala, troféu joinha. Não, não, obrigado. Eu adoro ir na balada. Balada, hoje não vou mais, ó, na festa. O pessoal vem oferecer um churrasco, o pessoal vem oferecer bebida. Eu faço assim, ó, depois. Por quê? Se eu falo para a pessoa que eu não bebo, eu tenho que explicar 1 bilhão de coisas que ela vai me perguntar. Por que eu não bebo? Como assim? Eu não confio em pessoa que não bebe. Pessoa que não bebe, que acorda às 4h49 da manhã, tem que desconfiar. E aí eu vou gastar energia numa frequência que não é para eu estar. Uma sintonia de rádio que eu não quero escutar. Então, radar. Ofereceu? Depois. Pô, o cara sempre fala depois. Essa é a frequência que eu tô. Tô levando na brincadeira. Tô levando de boa. Certo? E é assim que eu fazia desde a minha adolescência. Eu nunca bebi. Eu não precisava beber. Esse foi um drive que a minha mãe, um bloqueio que a minha mãe instalou. Falou, você não precisa beber. Você já é sensacional assim. E aí eu falava, me sentia, pá, sou o cara, né? Sou sensacional mesmo. E todos os amigos bebendo e curtindo, nada contra quem bebe socialmente. Mas nessa fase de aceitação, muita gente está bebendo só para fazer parte do grupo. E aí você fica de novo na condição e não na decisão. Quantos ali não queriam beber, mas estão bebendo por causa da condição? E você tem que ter esse filtro. Tem que entender que você decide a sua vida. Certo? Então, com relação ao lado pessoal, que eu quero que vocês trabalhem bastante essa semana, é essa questão da escravidão do tempo. Tá? Então, a escravidão do dinheiro, faça uma reflexão. Se você é escravo do dinheiro, se você fica aí 24 horas trabalhando para ganhar pouco, se você conseguiu já converter essa energia, eu multiplico o meu tempo, eu otimizo o meu tempo, a internet é exponencial nessa questão. Tem muita gente que tem o bloqueio da internet. Eu estou olhando para uma pessoa agora que tem um bloqueio da internet de achar que é difícil tudo aquilo, de mexer.
com a internet para eu vender. Poxa, aqui, ó, no Zap eu vou, mando mensagem, isso aqui. Mas pediu para eu ir para outra plataforma, pediu para entrar no negócio lá, meu, eu não sei. Aí quando você fala eu não sei, já está na escravidão da internet. Já está preso, já está criando bloqueio, já caiu num buraco, já pôs uma barreirinha ali na frente. Então, quebra a barreira, sai do buraco, rebenta esse bloqueio que está na sua frente e começa a fazer. Vai dar errado? Provavelmente. Provavelmente vai dar errado. Certo? O que eu falei no começo? Maturidade vem com os danos e não com os anos. A gente precisa bater na barreira, a gente precisa torcer o pé num buraco, a gente precisa ver uma parede para escalar, para a gente criar a habilidade de evoluir. Crescimento só existe na dor. Anote isso aí se você não anotou ainda. Crescimento só existe na dor. O bebê, quando nasce, chora. Por que ele chora? Porque está doendo? Está doendo que ele estava numa zona de conforto, nadando lá bonitinho na placenta da mãe dele, e vê o cara, arranca ele de lá. Vai chorar mesmo. Estava na zona de conforto, emocionalmente, está com dor agora. Começa a chorar, querendo o colo de mãe. Certo? E depois ele cresce e descobre que é muito melhor abraçar a mãe dele do que ficar lá dentro. Ok? O tipo de escravidão, a escravidão da distração. Anote isso aí. Isso agora é em qualidade de vida. Quanto tempo, pode usar as duas mãos, se precisar, usa o pé. Tá? Quantas horas, vamos falar de horas, porque senão tem minutos, não vai ter dedo para fazer essa conta aí. Quantas horas hoje você gasta em rede social? Mostra aí com a mão. Deixa eu ver. 1, 2 horas, 5 horinhas, 10 horas, 4 horas, 5. Mostra aí, Cláudio e brother, não vi. 3 horas, 10 horas em rede social, caraca. Quanto, John? 2. Putz, muito bom. Quer dizer, ou muito ruim, não sei. Anota só uma frase aí, então. Pensamento é bosta de pombo. Pensamento é bosta de pombo. Rede social, ela tem muita analogia com o que a gente pensa, tá? Então, ao longo do dia, você vai ter vários pensamentos ruins, dúvidas, crenças que te dão barreira, buraco ou bloqueio para fazer algo. E a frase aí está dizendo que é igual bosta de pombo. Por quê? Bosta de pombo cai, sem você nem perceber, caiu em você, caiu na sua frente, passou e caiu. O pensamento é igualzinho, é inevitável. De acordo com o que seu cérebro está configurado, ele vai te remeter pensamentos. E por que eu estou relacionando isso com a rede social? Se eu estou me alimentando 2 horas de fofoca, de vida alheia, o que o meu pensamento vai cagar em mim? Ele vai ficar só fofoca, vida alheia, discórdia, ostentação. E esses são bloqueios negativos. Que quando você vai fazer algo, ou você faz
porque o outro fez e você está na condição, ou você faz porque o outro não fez e você está na condição de novo. Isso, vida alheia com bloqueios negativos. Deni, eu uso a rede social para modelar pessoas que estão melhores que eu. Putz, explodiu minha cabeça. Tarefa extra. Você vai limpar da sua rede social quem você segue que não está agregando conteúdo em alguma dessas áreas para você. Profissional, pessoal, qualidade de vida e relacionamentos. Se não agrega, tira. Se multiplica, olha mais. E aí você vai higienizar a sua rede social, você vai higienizar o seu pensamento. Certo? Vai doer em alguns casos. Certo? Tem alguns familiares que eu não sigo mais. Porque não estava somando nem multiplicando em nenhuma área. E tudo bem. Nas reuniões de família, a gente vai se reunir, vai conversar e tudo bem. Energia. Encontrei com alguém que eu parei de seguir e você sente aquele constrangimento quando ela fala. Você viu lá o que eu postei? O que você vai falar? A verdade? Putz, nem vi. Você não precisa entrar na frequência que você parou de seguir ela, porque você está fazendo uma mentoria e aí você tem que limpar. Meu, tem um familiar, não vou nem falar a categoria, porque vai que, né? Vai que tem um familiar, não vou entrar nem na frequência para não gerar discórdia. Tem um familiar que ele postou lá no grupo da família, em algum momento, assim, e foi mandando no individual também. Gente, estou saindo desse grupo porque agora estou numa área profissional que eu preciso usar só as redes sociais para trabalho e não sei o quê, não sei o quê. E começou... Ele entrou numa frequência e gastou uma energia. E aí todo mundo não, né? A maioria meio que revoltar. Eu já entendi, né? Falei, meu, é o momento do cara, deixa ele se isolar, tá certo o que ele tá fazendo e vida que segue. A gente ainda conversa online e tudo bem. Só que esse tipo de frequência que você coloca, de energia que você quer para não gerar um constrangimento, para que ninguém fique magoado, piora. Então vou ver, agora não dá. Ponto. E realmente, quando der, quando for interessante para você, na sua decisão, você vai ver. Mas agora não é o momento. Ele não está agregando, ele não está multiplicando. Só que você não precisa falar isso para ele agora, porque é uma frequência que nem ele está pronto para receber. Não vai ajudar ele, não vai somar, não vai multiplicar a vida dele. Então, se também você não vai multiplicar e somar a vida do outro, não gasta energia com isso. Certo? Então, na rede social, pensamento é igual bosta de pombo. Toma muito cuidado com o que você está se alimentando lá, certo? Food, em inglês, significa comida. Feed significa alimentar, certo? Então, quando você vai olhar o feed das pessoas, você vai perceber do que você está se alimentando. Meu pai é um cara que tinha um bloqueio com a internet. E ele é um conhecedor muito grande sobre terceiro setor. Ele fez até MBA no terceiro setor.
que é o setor das ONGs. Ele tem uma ONG já há 50 anos, ele é bem envolvido nessas questões sociais, e aí ele ressignificou o bloqueio de miséria que ele tinha na infância, né, em cima desse trabalho. Mas por muito tempo, demorou para eu convencer ele a entrar no Facebook. Instagram era um negócio, nossa, é que nem eu ir para a Lua para ele. Por quê? Ele enxergava que na rede social só tinha besteira, só tinha bobagem. O ressignificado, que eu, conversando com ele, ele topou testar e, graças a Deus, entrou e está aí até hoje, era o quê? Pai, esse negócio está atingindo milhares de pessoas que podem te ver. Você é responsável por isso. Você tem uma comunicação, uma oportunidade de levar o seu conhecimento para milhares de pessoas. E você vai ser egoísta ao ponto de não entrar lá, porque tem um monte de gente que fala bobeira. Nossa, aí ressignificou. Tocou na ferida. Eu não vou transbordar o que eu sei. Ele ama transbordar. E esse é um bloqueio positivo que eu adquiri dele também. Transbordar conhecimento, gostar de gente. Para você trabalhar com gente, você tem que gostar de gente. Tem um monte de gente aqui que é professor, pessoal da área da saúde. Denis, eu não gosto de gente. Ou você ressignifica o seu cérebro para treinar a gostar de gente, ou vai para outra área. Quem trabalha com gente tem que gostar de gente. Gostar de gente é o quê? Eu olhar para a pessoa e eu querer que ela evolua. E como eu sei se eu gosto da pessoa ou não? Um teste da vaca. Acho que eu já falei para algumas pessoas sobre isso. Mas ele é muito legal. Você chega uma pessoa para saber se de fato ela está torcendo por você, se de fato ela está na essência de gostar de você. Você fala, quero te contar uma coisa. Comprei um celular novo, última geração. Aí se a pessoa fizer um mugido de vaca, meu amigo, coloque em dúvida se ela está torcendo por você. Agora, se ela, nossa, que da hora, parabéns, mano, você merece aquilo. Se você sente que ela ficou feliz com o seu crescimento, com a sua alegria, essa pessoa faz muito sentido para você. Agora, deu uma mugida, eu costumo falar para meus atletas, não tem amigo vaca, não tem amigo boi, certo? Que esses amigos não são tão amigos assim. Eles estão com você, mas eles não estão, de fato, torcendo por você. E aí a gente tem que desamarrar dessas pessoas também. É um tipo de prisão, de escravidão, sim, a nossa convivência. Que às vezes você gosta muito mais daquela pessoa do que ela na relação. E tudo bem, mas quando ela não torce por você, não está somando, não está multiplicando. Não multiplica, não é interessante. Ah, Denis, então amanhã chegar no fulano falar, olha, ganhou um celular, ele deu aquela mugida, você faz assim, falou, nunca mais falo com você. Não entra nessa frequência. Muda o assunto e aos poucos vai se afastando. Vai doer? Vai doer. Mas o crescimento é na dor. Certo? E aí vai acontecer um negócio mágico.
que você vai estar do lado, em vários momentos, que a maioria das pessoas são pessoas que torcem por você. Você pode até trabalhar do lado de uma pessoa que não torça por você, mas você não entra na frequência dela. Você aprendeu que ela não torce. E tudo bem se ela torce para o Corinthians e eu torço para o São Paulo. Eu não vou entrar na frequência da discussão, da discórdia, por conta disso. Ela não torce para mim. Eu continuo torcendo para ela. E eu dou a frequência para ela. Mas eu não gasto energia. Certo? E para finalizar essa parte da escravidão e dos bloqueios, existem aí funções na nossa vida que coincidentemente começam com P, que eu quero que você anote, e mais uma tarefa que você tem que refletir depois dessa aula. Você vai parar e vai ver cada uma dessas pessoas que eu vou dizer agora, se existem bloqueios positivos e negativos relacionados a ela. A gente chama de escravos dos P's. Anote isso aí. Escravos da letra P. Escravo dos P's. Pai. E aí você vai, depois dessa aula, você vai refletir. Quais são, qual o nível, né, da escravidão? Barreira, buraco ou bloqueio estão relacionados ao meu pai, seja ele positivo e negativo. Se você tiver numa frequência elevada, ore por essas pessoas. Peça a Deus que dê discernimento de como ressignificar o que for negativo e de como gerar um expoente muito grande naquilo que você vê que é um bloqueio, uma barreira, um buraco positivo. Tá? Um buraco positivo, caso você não tenha entendido esse lado do positivo, eu torci o pé, certo? Jogando bola, pisando numa bola. Eu estou olhando para um aqui que torceu o pé tempo atrás. Torci o pé. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que tem hora que dá para jogar. Eu aprendi que eu tenho que estar melhor condicionado na região do tornozelo. Eu ressignifiquei isso num ponto que agora eu trato o tornozelo de outras pessoas. Não é não? Faz sentido isso para você? Eu exponenciei isso aqui. Esse bloqueio, essa dor que eu tive, eu não quero que ninguém tenha. E isso que a gente tem que fazer nessa vida. É pegar o bloqueio, ressignificar e mostrar para centenas, milhares de pessoas o que você passou e que ela não precisa passar por isso para crescer também. Ela vai ter as suas próprias dores. Mas essa, ela pode evitar. E se ela estiver nessa, você vai ajudar ela a sair dessa. Certo? Outro P. Anota aí. Se você tenha padrasto. Tá? Outro P. Se você tenha pastor. Tem pastor que gerou muito bloqueio ruim, infelizmente. São pessoas. E a gente tem que perdoar essas pessoas também. Ah, por isso que eu não cresço nessa vida, por causa do meu pai. E aí você pega um ranço do seu pai porque você descobriu isso hoje. Não é isso. Não é essa frequência, não é essa energia que a gente tem que entrar. É como eu vou ressignificar isso, vou me libertar dessa escravidão. Tá bom? Outro P.
Você vai anotar aí. Professor. Mano, eu já bloqueei positivo, negativamente, com certeza, muitas pessoas. Hoje, quanto mais a gente cresce e amadurece, tenho certeza que os bloqueios têm sido mais positivos. Mas a leitura que a pessoa faz também pode ter um rótulo diferente e acaba negativando a interpretação que ela tem. Mas gerou e está associado ao professor. E eu preciso ressignificar. Eu preciso, se for o caso, perdoar esse professor. Libera essa energia. Energia parada não te traz benefício nenhum. Por isso a tarefa de limpar o guarda-roupa. Limpou o guarda-roupa, eu tenho espaço para roupa nova. Poxa, quem não quer comprar roupa nova? Quem não quer comprar tênis novo? Mas você está configurado na miséria de que eu tenho que usar até rasgar o último detalhe. Ô, desgraça! Se livra! Passou de um ano, já era. 9 meses, nasceu. Passa. Está em bom estado, deixa alguém usar. E aí você tem espaço para coisas novas. E aí você fica brigando com o seu cérebro, porque eu quero um tênis novo. Mas eu estou com 3 que me satisfaz. E aí você não compra o tênis novo. Libera o tênis que está mais utilizado, em bom estado, e pega o tênis novo. Se 3 satisfaz. Se for um para cada dia, melhor ainda. Tem tênis um para cada dia? Putz, tem esse bloqueio, Dani. Eu acho que 3 calçados é o suficiente. Você tem 3 camisas? É acessório. É acessório. Do mesmo jeito. Mas é bloqueio que a gente veio fazendo e não tinha nem enxergado isso. Eu não tinha nem percebido que eu tenho um monte de cueca, mas que eu não tenho um monte de meia. Então, essas amarras e essas vendas, a gente vai começando a... Uau! Caraca, verdade! Como é que eu posso ter 10 meia e 30 cueca? Tem que ter 30 meia também. Porque meia é 2, 3 por dia, às vezes. Certo? E aí, sem você perceber, você também estava na miséria. Você estava escravo dela. Porque para você sempre o rasinho tá bom. E a gente não acelera resultado porque todo dia eu coloco os mesmos acessórios. E eu tenho que colocar coisas novas todo dia. Ressignificar todo dia. E o último, caso você seja da área da internet, o último P de exemplo que eu vou dar, mas se vier um outro P aí na sua cabeça, escreva, porque tenho certeza que é para você ressignificar ou potencializar, é programador. Tá? Se você tem um programador, você vai fazer isso aí. Certo? Vamos repetir aí a frase do dia? Eu liberto a minha mente. Eu liberto a minha mente. Ótimo. Muito bom. Vamos às tarefas da semana. Muito legais. Depois eu posto lá, mas é sempre bom anotar e explicar para deixar gravado e quem for assistir também tem entendimento. Livro da semana, as provas da semana é a primeira prova. Coloca aí, provas da semana. 1. Livro Hábitos Atômicos. Cara, esse livro... Assim, ó. Como que eu leio um livro por semana?
audiobook, resumo do livro no YouTube. Gente, eu sei que é muito gostoso você deitar numa rede, pegar um livro físico, uma caneta marca-texto, um caderninho do lado, um suco de maracujá e ler, anotando, marcando, refletindo, voltando. É lindo, é maravilhoso. Mas dá tempo de fazer isso? Então você não pode ser escravo do tempo. Você tem que acelerar o que você precisa captar dentro do tempo que você tem. Então, você vai fazer sempre 2 ou 3 atividades secundárias ao mesmo tempo. Atividade principal, estou correndo. Atividade secundária, estou ouvindo o livro e passeando com as minhas cachorras. 3 coisas ao mesmo tempo. Deni, eu quero ler, eu passo até perfume para ler o livro. Tudo bem. Esse é o seu método. Estou falando método para acelerar. Tá? E a vida é sua, você faz o que você quiser. A nossa amizade vai ser a mesma e nós vamos conversar sobre esse livro. Não tem problema. Tem tempo? Faça com tempo. Não tem tempo? Acelera. Acelera o resultado. Eu preciso captar. O nome do livro é Hábitos Atômicos. Tá? Eu preciso captar. E esse livro é top, é top. Do começo ao fim você vai... Mas você quando está correndo, consegue captar tudo? Não. Não. Não consegue. Mas as coisas chaves que você precisa nesse momento, você vai captar. É impressionante. Ele vai falar uma palavra que você já condicionou isso agora no cérebro de vocês. Vocês já condicionaram que quando ele falar uma palavra que você precisa para resolver, ele vai estar em modo de alerta, em atenção e vai prestar atenção no que ele está dizendo. Enquanto estiver um modo que não... Isso acontece aqui na aula. A aula eu prometo entregar 30 minutos, mas a gente está passando de 1 hora, certo? Vocês captaram tudo que eu falei? Não. Vocês captaram aquilo que o seu cérebro, você colocou para o seu cérebro que é necessário hoje. Porque tem questões no seu cérebro que você está querendo resolver. E aí você entrou 449 para resolver. E ele está em estado de alerta porque ele não é, ele é seu escravo. Você não é escravo dele. Então você mandou ele captar algo para resolver. Área profissional, pessoal, qualidade de vida ou relacionamento. E é assim que vai funcionar quando você estiver fazendo atividade secundária. E dá certo. Estou falando que dá certo. Deu certo comigo, milhares de pessoas faz isso aí. Fechou? 2, o filme. Estou olhando uma pessoa agora aqui que não gosta muito dos meus filmes, que é tudo de chorar. Vai ter que chorar de novo, não tem problema. O filme é O Pianista. Certo? Esse eu não achei na Netflix, tá? Não achei no YouTube. O link que eu vou mandar, ele é um resumo, é uma pessoa falando e mostrando imagens do filme. Para mim, otimizou o tempo, certo? Otimiza o tempo. Também você não vai ficar 2 horas assistindo um filme e ali em 10, 15 minutos você já tem entendimento e já capta as marcas lá que você vai precisar. Certo? Terceiro, modelagem. Essa é top da semana, eu curti. Anota aí. Angela Merkel. É uma política da Alemanha
que ela fez na Alemanha, em toda a Europa, nos últimos 20 anos, você vai surtar. Como que essa mulher tem esse equilíbrio emocional dentro de tudo que ela passou de crise europeia, de pandemia, de relacionamentos. E no link que eu vou mandar, falar até um breve documentário, se não me engano, da BBC, que ele fala os 5 momentos mais fortes dessa carreira política dela, tá? E você vai o quê? Pegar essas marcas importantes para ressignificar algo na sua vida e sair da escravidão, quebrar a marra, tá bom? Angela Merkel. Tudo que eu passo uma sugestão de link, mas você pode pesquisar outros e ver também. Tranquilo. Jejum quarto. Jejum da semana. Anota aí. Tá preparado? Mano, eu adoro quando eu vejo alguém na tela aqui que a luz do sol tá aparecendo. Tô vendo do João aqui, que agora a luz do sol apareceu. Jejum é refrigerante ou bebida alcoólica. Eu sei que tem algumas pessoas que já não bebem refrigerante, pode ser que eventualmente beba bebida alcoólica. Essa semana não pode. Não pode tomar refrigerante nem bebida alcoólica. Tá bom? Tá fácil, né? Semana tá fácil. O desafio da semana. Anota aí, a quinta prova. Acordar no mínimo 1 hora mais cedo. Esse é um desafio. Tá? Eu tenho certeza que vocês conseguem. Acordou uma vez 4h49, filho? Vai que vai. Tarefas extras, além das que eu falei na aula. Anote isso aí. Postar na rede social, aí pode ser vídeo, imagem, somente a frase que você quiser com a frase: eu liberto a minha mente. Tá bom? Posta algo na rede social, me marca que eu quero repostar, por favor. @prof_deni. Eu liberto a minha mente. Certo? E eu vou mandar uma música também lá, vou mandar o link direto, que é uma música de um grupo que chama Preto no Branco, alguns já conhecem. Ela diz: tá chorando por quê? Fechamos. Vamos tirar uma fotinha. Quem quiser abrir a câmera porque está fechada, pode abrir. Ouviu, né, Clauber? Se encaixar, sim. Prepara aí para a foto. 1, 2, 3 e... Aê! Deixa eu jogar lá no grupo também essa. Tranquilo, tranquilo. Muito bom. Vamos para a largada? O que é a largada? Por que chama largada 449? Para quem ainda não entendeu, preciso repetir. Mentoria, direcionamento. Mentoria é igual a uma seta, certo? Vou falar, ó, vai por aqui, vai para lá, Waze, as coisas que eu vivenciei, que eu já sofri, que eu já passei, eu quero transbordar com você para dizer que existe sim caminhos mais rápidos para você acelerar na sua vida, certo? Mindset. A palavra mindset significa mentalidade. Então, direcionamento de mentalidade. Para mudar a mentalidade, eu preciso mudar comportamento. Para mudar comportamento, eu preciso mudar hábitos.
certo? Quais são os estágios do hábito? Como é que eu mudo um hábito? Eu tenho o estímulo, o interesse, a resposta e a recompensa, certo? Então, são 4 estágios do hábito. Se lá, no final, se eu tenho um estímulo, lá no final, eu tenho a recompensa, eu preciso entender que esse estímulo não é o final, certo? Por exemplo, correr. Qual a recompensa se eu pensar só na corrida? Primeira recompensa que eu vejo, mano, vou suar, vou cansar, vou ficar estragado. E esse, geralmente é a resposta que as pessoas têm sobre a corrida que geram uma recompensa negativa, certo? E aí não me gera interesse. Estímulo, interesse, resposta e recompensa. Se não me gera interesse, não consigo gerar o hábito de fazer acontecer. A mesma coisa, para você gerar um hábito, precisa acordar cedo. Você vai ter que pensar numa recompensa para isso. E aí você vem de trás para frente. E aí o que eu falo para a pessoa que quer correr? Por exemplo, a minha esposa. Ela ama correr agora. Por quê? A recompensa que ela tem é que ela se sente mais disposta, ela sente que o corpo dela desincha e ela percebe que o dia rende. Nossa, render um dia para uma mulher, mãe, nutricionista, dona de casa, marido igual o Denis, que é xarope, tem que fazer um monte de coisa, é muito bom essa recompensa. Aí gera interesse. Aí a resposta como que é? Mesmo que eu termine acabada, mesmo que eu termine cansada, eu sei que isso é muito bom para mim. E aí gera hábito, certo? Então você tem que jogar para a sua recompensa isso aí, certo? Então, mentoria, mindset, já comecei a falar de outra coisa, falo mais que o homem da cobra, largada, que é o que a gente vai fazer agora. Domingo, talvez você não saiba, mas é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana não se chama segunda. Coincidentemente, segunda é o segundo dia da semana. Então, domingo é uma largada para a gente começar a semana melhor, a semana bem, com uma mentalidade positiva. Mentoria, mindset, largada, 4h49. 4h49, que é bem cedo, a gente quer começar essa largada bem cedo. E agora tem um momento da largada, que eu faço, se você sentir à vontade, eu chamo de oração, certo? Se você não crê, que seja uma largada de coisas positivas na sua vida, tá? A gente vai ficar de pé, numa posição de gratidão e poder, e eu vou falar algumas palavras aí positivas para a nossa semana, tá bom? Vou levantar aqui. Isso. Suas mãos de gratidão podem estar aqui, ou uma posição de poder, mão na cintura, ou os braços cruzados. A maneira que você se sentir mais confortável, tá bom? Senhor, gostaríamos de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui. Abençoa essas pessoas, Senhor. Elas querem prosperar na sua vida para transbordar na vida dos outros. Essa semana será uma semana de libertação. Essas pessoas buscam, Senhor, se libertar, seja de uma barreira, seja de um buraco, seja de um bloqueio, de um familiar, de um conhecido, de alguém talvez que ela nem vê, mas ainda guarde rancor e essa energia esteja presa nela. Mas ela vai liberar o perdão. Ela vai aprender que ela vive na decisão. Ela vai nunca mais estar na condição.
E ela vai prosperar tanto, tanto na sua vida, que ela vai transbordar para quem está do lado dela e essa pessoa nem queria transbordar. Mas nos ajuda, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê paciência, nos dê conforto no momento que a gente sentir muita dor, para que a gente tenha força para se libertar e continuar o que a gente veio fazer aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Só começou o dia. Arrebenta. Toca terror. Abraço.